Muito bom dia, agronegócio! Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Estamos começando mais uma semana, mais uma nova abertura de mercado por aqui, para que a gente possa entender todas aquelas informações que são importantes para você seguir bem a sua semana, seguir bem a sua segunda-feira, tá certo? Então já pega seu cafezinho, sua água, seu chá, o que você quiser, para acompanhar essa nossa conversa, seu chimarrão, que eu imagino que o povo no Rio Grande do Sul esteja tomando chimarrão nesse frio da moléstia, tá certo? Então, muito bom dia para você que está conosco. Está no ar a nossa abertura de mercado, que lembrando, senhoras e senhores, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. @Cooperativa Cochupé, siga esse perfil no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, certo? Dado o primeiro recado desta segunda-feira, vamos para o segundo recado também bastante importante. Hoje, 5 de julho de 2021, não operam as bolsas de Chicago e Nova York. Estados Unidos está comemorando ainda o feriado do Independence Day, ou Dia da Independência, que é um dos feriados mais importantes do país, se não o mais importante, e, portanto, como aconteceu ontem, o dia 4 de julho, transferimos o feriado para esta segunda-feira, não é? Vamos dar aquela descansada, passar, né, a comemoração para esta segunda-feira. Então, as bolsas não operam hoje, segunda-feira, mas elas vão retomar os seus negócios aí para a sessão noturna da terça-feira. Então, por volta de 9h30, 22 horas, né, de 21h30 a 22 horas, o mercado vai aí retomando os seus negócios para a gente entender como ficam as cotações, então, na sequência. Obviamente que a gente vai ter ainda um foco bastante grande no clima lá no Corn Belt. A gente vai verificar como foram as chuvas nas últimas 24 horas, no último final de semana. Vamos também entender como ficam os relatórios do USDA que estão aí previstos. Então, dois relatórios que chegariam hoje. Embarques semanais de grãos dos Estados Unidos por volta de meio-dia. E o das 17 horas, semanal de acompanhamento de safras, transferidos para amanhã, tá certo? Terça-feira a gente vai conhecer, então, como estão os índices de lavouras lá dos Estados Unidos, qual a qualidade dessas lavouras, o estado dessas lavouras, como tem sido a questão climática por lá, enfim. A gente vai levar dados importantes, portanto, que nós recebemos todas as segundas-feiras, dessa vez para terça-feira, senhoras e senhores, tá certo? Então, o nosso giro matinal de preços hoje não temos, porque temos aí essas referências, portanto, na nossa página inicial do Notícias Agrícolas, do fechamento da última sexta-feira, dia 2, tá? Então, esses números são referentes ao fechamento da última sexta-feira. Mas já tem muita notícia pra gente comentar, e a primeira delas que eu quero trazer é uma... Na verdade, assim, é uma notícia... É uma previsão aí que a gente tem um pouquinho mais alongada para as questões climáticas lá nos Estados Unidos. Os últimos mapas mostrando que julho deve ser de chuvas ainda mal distribuídas e abaixo da média para diversas regiões produtoras, principalmente aquelas mais a noroeste dos Estados Unidos. Isso aqui nos mostram os mapas do NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos. Então, nós devemos ter chuvas aí, como eu falei, né, ainda bem mal distribuídas e abaixo da média para essas regiões ali das Dakotas, Minnesota, parte do Nebraska, parte de Iowa, boa parte de Iowa, na verdade. Então, a gente vai ter que olhar para isso. Quando a gente olha pro norte de Illinois, norte de Indiana, norte de Ohio, aquele pedacinho mais a leste, a gente tem chuvas dentro da normalidade, em algum momento chuvas acima da média. Mas em alguns lugares isso já é preocupante. Por quê? Porque há locais onde os solos já estão hidricamente saturados, ou seja, já choveu demais. E novas chuvas que podem vir chegando para essas regiões poderiam causar, né, cheias, inundações, e isso também é prejudicial para as plantas. Ou seja, a questão climática permanece ali no foco, no centro das negociações, né, no âmbito principal ali,
no primeiro horizonte ali do mercado de grãos. Isso já é bastante claro, né? Fica bastante claro para nós. Então, a gente vai monitorar isso bem de perto. Na última sexta-feira, nós trouxemos uma análise aí com 4 analistas explicando o peso da questão climática para o mercado agora. Estiveram conosco nessa matéria o Vitor Martins, da Hedge Global, deixa eu me lembrar aqui, Hedge Point Global Markets. O Vitor Martins, muito focado nessa questão climática, trouxe uma análise bem completa, falando o seguinte, né? Também ainda há essas convergências e divergências entre os modelos climáticos, que são um ponto também muito acompanhado pelo mercado, pelos traders, né, e pelos especuladores, consequentemente, porque os especuladores são nessas divergências de mapas ou nessas chuvas que caem inesperadamente que eles aproveitam para fazer lucros ali, né, para migrar de um produto para outro, enfim. E a gente acompanhar essa situação. Então, ele disse o seguinte, o Vitor Martins: para os modelos curtos, a convergência de um padrão mais seco, com chuvas que não devem passar dos 50 milímetros no coração do Corn Belt. Porém, a convergência para os mapas mais estendidos chama atenção, não apenas pelo baixo acumulado de precipitações projetado, de 40 milímetros, mas principalmente pelas altas temperaturas, tá? Essa notícia ainda está em destaque na nossa página inicial, se você quiser acessá-la. Se você não conseguir vê-la ainda em destaque, eu vou deixar aqui, ó, menu, notícias, vou deixar nos comentários, tá, pessoal? Clima, e aí vocês podem checar essa notícia sobre o clima lá nos Estados Unidos. Também conosco nessa matéria esteve o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Ele também trouxe essas questões todas dos mapas um pouquinho mais alongados, né? E ele disse o seguinte, né, na sua conclusão de sua análise, ele disse o seguinte, abre aspas para o Matheus agora. Acreditamos que os mapas climáticos, como estão hoje, justificam altas tanto para a soja quanto para o milho por conta da seca no extremo norte e o excesso de chuvas no extremo sul. Ou seja, ali na região do delta do Mississippi, chove demais, é ali principalmente onde os solos estão saturados, hidricamente saturados, e por conta disso a gente tem essa preocupação, portanto, com o extremo sul dos Estados Unidos, ou extremo sul da região produtora, tá? Aí tivemos também a perspectiva de Aaron Edwards, direto da Flórida, em Boca Raton, nos Estados Unidos, um analista americano, para trazer a sua perspectiva também em loco. Lembrando que o Aaron viveu aqui no Brasil muitos anos, conhece a agricultura brasileira, conhece o mercado brasileiro, conhece o mercado americano e, obviamente, a agricultura americana, né? Então, ele diz o seguinte, tá cedo ainda para dizer que já houve prejuízo no potencial produtivo das lavouras por aqui. Mas há muita gente sofrendo e já não tem mais... E essas pessoas que estão sofrendo bastante já não vão mais conseguir condições para produzir tudo o que se esperava inicialmente. Em algumas áreas, ainda se pode recuperar boa parte da produtividade, mas há áreas bem críticas. Ou seja, a gente tem, então, diversas realidades agora sendo registradas no Corn Belt, tá? Então, essa é a perspectiva de Aaron Edwards, da Roach Ag Marketing, que complementa a sua análise dizendo, passado o relatório do USDA, o foco está no clima e o mercado ainda mais sensível a essas condições climáticas, que foi uma perspectiva que a gente já trouxe na sequência do relatório na semana passada. Também conosco, para concluir as análises dessa matéria, e são todas essas informações que a gente vai ter que observar essa semana, tá certo, senhoras e senhores? Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado. Abre aspas para o Luiz agora. Os mapas não são muito favoráveis. Eles apontam para uma manutenção de um padrão menos úmido entre as Dakotas e Minnesota e chuvas melhores para o sul. Temos que acompanhar semana a semana, mas o clima agora não está muito bom, segundo diz então Luiz Fernando Gutierrez, que nos mandou esse mapa estendido para todo julho de 2021, vindo do NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos. Complementando tudo isso, em entrevista ao Notícias Agrícolas na última sexta-feira, Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, nos trouxe, portanto, este cenário realmente mais favorável para os preços, não tão favorável para o campo, lá para os produtores americanos, não é?
e isso acaba refletindo em preços mais altos, como nós vimos na semana passada, principalmente depois do relatório do USDA apontando para uma área de plantio menor do que o mercado esperava. Então, ele falou, é um novo cenário de preços sustentados, de patamares um pouco mais elevados, e isso sinaliza melhores oportunidades para o produtor brasileiro de soja e de milho. E o produtor tem que ficar atento a estas oportunidades. Vale a pena recuperar a entrevista do Carlos Cogo, foi como sempre excelente e dando as margens para o produtor do Cerrado, para o produtor do Sul, para o produtor do Sudeste. Ele faz cálculos mostrando que tanto o restante da safra 2021 quanto a safra 21-22 ainda trazem excelentes oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro. Obviamente que as margens da safra nova não serão tão altas quanto as da safra velha, safra 2021, mas ainda assim nós teremos margens bastante elevadas, bastante saudáveis para remunerar bem o produtor brasileiro, tá? Agora eu quero trazer uma outra perspectiva, agora mais para o mercado interno, tanto de soja quanto de milho, pelo Wlamir Brandalize. O Wlamir tem alguns boletins diários e na sexta-feira ele sempre traz informações sobre a semana que entra, ou seja, o que a gente deve observar para esta semana para os mercados brasileiros de soja e milho. Começando com a soja, o que diz o Wlamir? A semana que entra tem novo fôlego para novos negócios e pode pagar um pouco mais a soja aqui no Brasil. O mercado da soja deve mostrar uma semana de novos negócios e assim a safra nova deve andar um pouco mais, porque ainda tem a sua comercialização atrasada e agora já sinaliza cotações melhores. Então, o produtor tende a evoluir um pouquinho mais com os negócios da temporada 21-22, tá certo? E essas cotações, elas já mostram melhores condições para fixações e apelo em fechamentos que devem vir e produtores aproveitando. E, além disso, paralelamente, ainda teremos mais fechamentos, mais bons volumes sendo efetivados. Novas trocas por insumos devem andar e assim recuperar um pouco do atraso nas negociações com a safra nova, que está em cerca de 25%, tá? Para o milho, que diz o Wlamir Brandalize para essa nova semana. Colheita devendo ganhar ritmo e produtores segurando as suas vendas. Ao contrário do que deve acontecer na soja, que a gente deve ver as cotações evoluindo um pouco melhor, né? O mercado caminhando um pouco mais com os negócios da safra 21-22. O mercado de milho no Brasil já deve ter uma semana um pouco mais tímida, mais contida. Veja o que diz o Wlamir. O mercado do milho nessa nova semana deverá ter ritmo de colheita crescente, mas tudo aponta que boa parte dos produtores irão segurar as ofertas para esperar a definição de rumo, do rumo que o mercado vai tomar, sendo que alguns continuam apostando em patamares recordes que já foram batidos neste ano, certo? Mas não estão olhando a possibilidade de importações que o setor de ração poderá exercer, lembrando que o dólar se mostra frágil e muitos do setor financeiro apontam que ele pode voltar abaixo dos R$ 5 e bem abaixo, porque segue como a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias nestes tempos de pandemia. Então este é o recado do Wlamir Brandalize para esta semana que começa para os mercados de soja e milho aqui no Brasil, tá? Então, atenção, veja se é momento de você participar do mercado, se não é, se é momento de você realmente segurar suas vendas de milho, participar um pouco mais com a soja. Tenha ao seu lado sempre um profissional de confiança que vai te ajudar nessa comercialização consciente. Como que é essa comercialização consciente, Carla Mendes? A que vai te dar renda, senhores, que vai te proteger das baixas, que vai te permitir participar de eventuais novas altas, tá? Esta é a comercialização consciente, tá? Vamos lá. Pessoal, enquanto a gente está aqui conversando, mandem para mim de onde vocês estão falando, cidade, estado, para a gente saber, né, até onde estão chegando as nossas informações. E mais do que isso, podem ir mandando aqui suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai respondendo tudo na medida do possível. Aquilo que a gente não conseguir responder neste Bom Dia Agro, a gente vai trazendo as informações aí ao longo dos próximos dias. Fechado? Bom,
Passamos então pelos mercados de soja e milho, lembrando que temos ainda mercado de açúcar, mercado de café, também no nosso radar. Açúcar e café fecharam em queda na última semana, né? Perdão, acho que só o café. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra gente fazer esse remember, né? Recordar é viver. De fato, nós tivemos altas para o açúcar, correção, né? Então, tivemos altas para o açúcar de quase 5% na Bolsa de Nova York. Muito dessa alta motivada, alimentada pelas questões climáticas aqui no Brasil. Se lembrem que na última semana geadas severas foram registradas aí ao longo da semana, na madrugada de terça, quarta e quinta-feira. Terça foi talvez o dia mais severo, né? A madrugada da terça-feira. E os prejuízos continuam a ser contabilizados. Já no café, mesmo com essas geadas, que inclusive atingiram o nosso parque cafeeiro, nós vimos o café arábica sinalizar aí a semana com alguma desvalorização, tá? Então, nós tivemos essa situação, nós tivemos aí uma condição, né, mais tranquila para o café do que para o milho, por exemplo, ou para a cana-de-açúcar. Então, a gente vai entender como que o mercado vai reagir a isso nessa semana, porque os prejuízos pela geada estão sendo contabilizados. Lembrando também que as colheitas, tanto do Robusta quanto do Arábica, estão avançando aqui no Brasil, talvez com um ritmo um pouquinho aquém do que o mercado, do que os produtores gostariam, tá? Então, estamos de olho. Vamos ver que estamos aqui recebendo alguns comentários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal da Agroagenda, bom dia, senhores. O Caio Bellini conosco, bom dia, Caio, sempre com a gente. Barreto, São Paulo, pessoal da Cerealista Cidibel, né, sempre conosco, o Caio. Bruno Rodrigues, Pará de Minas, como está a previsão de exportação de suínos para julho de 2021? Ouvi dizer sobre uma retração quanto à compra da China e saída da JBS referente à compra spot de suínos no Sul. Olha só, boa sua pergunta, viu, Bruno? Inclusive, lembrando que hoje os números que sairiam pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, ficaram acumulados para a próxima segunda-feira, porque nós tivemos o fechamento de junho na quinta, né, no dia 1º de julho. Então, a gente vai conhecer dados de exportação só na segunda-feira que vem agora, tá? No dia 12, né? Dia 12 de julho. Senhores, a gente tem ainda uma demanda muito forte pela carne suína brasileira, mas há sim essa perspectiva de uma possível retração das compras dos chineses. Por quê? Porque os preços estão despencando lá na China, da carne suína, né? Se a gente observar de janeiro até agora, a gente tem um acúmulo aí de 60% de queda na carne suína. Então, a gente vai ter que acompanhar há essa especulação, mas também há a especulação de que os chineses continuarão comprando alguns volumes ainda consistentes. E a gente vem, inclusive, ampliando, né, os nossos mercados. Então, de olho em todas essas informações. A gente não consegue ali cravar, né, quanto a gente vai exportar efetivamente. Mas vou fazer o seguinte, viu, Bruno? Vou levar a tua pergunta para um especialista. A Letícia Guimarães vai fazer essa pauta. Ela fez, inclusive, uma entrevista bastante recente com um especialista para falar dessa fragilidade da suinocultura chinesa, tá? Eu vou te deixar aqui essa entrevista, porque ela é realmente muito importante. Só preciso me lembrar aqui o nome deste especialista. Deixa eu puxar aqui. Suinocultura chinesa está se recompondo, mas ainda tem fragilidades. Foi o César de Castro Alves, tá? Que é consultor do agronegócio do Itaú BBA. Eu vou te deixar aqui nos comentários. Menu, vídeos, granjeiros. Pessoal, isso vale para tudo, tá? Vale a pena acompanhar essa entrevista do César. César de Castro. Uma análise muito lúcida sobre a suinocultura chinesa, para a gente entender, portanto, quais as perspectivas aí
pra frente, tá? Bom, então, seguindo, temos essa condição aí para as nossas exportações, que continuam desempenhando bem. Faturamos bem em junho. Em volume, também tivemos bons volumes sendo exportados, não só de carne suína, mas de carne de frango. Há essa preocupação com a China. A China está no radar do nosso mercado exportador, né, o seu comportamento, mas a gente não consegue cravar exatamente como vai ser as nossas exportações agora em julho, tá? Mas a gente vai levar essa pergunta para um especialista e eu vou te trazer uma resposta mais detalhada, viu, Bruno? Pode deixar. Deixa eu ver que a gente tem mais aqui alguns comentários, algumas perguntas. Fernando, bom dia, falando de Catalão, Goiás. Bom dia, Fernando, obrigada pela audiência. Matupa, Mato Grosso. Obrigada. Cerejeiras Rondônia. Gosto de te acompanhar. Obrigada. Muito obrigada. Eu também gosto muito que vocês me acompanhem. Gosto de dividir a minha manhã com vocês, viu? Rondonópolis, no Mato Grosso, também conosco. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Terra de café bom demais da conta. Nova Resende, Minas Gerais, também. Belo café. Tudo que vem de Minas Gerais é bom, né, senhores? Pelo amor de Deus. Santa Luzia do Oeste, Rondônia, Arapongas, no Paraná. Bom dia, Jataí, Goiás. Pessoal da AgroPrime sempre com a gente também. Bom dia, Paripiranga, na Bahia. Que beleza. Sobre os adubos e fertilizantes, qual a previsão dos preços para a safra 21-22? Seguem em alta os preços dos fertilizantes, viu, pessoal? É um momento de alta, é um momento de demanda maior. O dólar voltou a operar na casa dos R$5, o que acaba trazendo um combustívelzinho a mais para os preços dos fertilizantes. E eles, como eu falei, eles seguem ali trabalhando em campo positivo, vamos dizer assim. Lembrando, tá? A gente tem a questão cambial pesando bastante sobre os fertilizantes, sobre os insumos de uma forma geral, mas quando a gente olha para o cenário de oferta e demanda de fertilizantes, assim como nos grãos, por exemplo, ele é muito... O elástico entre a oferta e a demanda está muito puxado, tá? Então, isso mantém os preços em patamares bastante elevados. Soma-se a isso preocupação com as matérias-primas. Algumas matérias-primas, como por exemplo, ureia. China, maior produtor de ureia do mundo, está diminuindo a sua produção. Ureia é derivado do petróleo. Petróleo está nas máximas de múltiplos anos. Pressão para cima. Então, a gente vai acompanhando esses fundamentos deste setor para entender por que os preços ainda estão elevados, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui, temos alguns comentários a mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Curitiba, no Paraná, Itararé, São Paulo. Bom dia, Armazém, Santa Catarina. Bom dia. Ótimo dia, Carla. Ótimo dia pra ti também, Eduardo. Eduardo Vioto também sempre com a gente. Como é que tá seu café por aí, meu filho? Você tá colhendo já? Como é que você tá? Como é que tá evoluindo a tua colheita por aí? Me diga, por favor. Buriti Alegre, Goiás, Presidente Prudente, São Paulo, preço do milho sobe? Me pergunta a Valdirene. Valdirene, a pergunta de R$1 milhão, mas vamos trazer aqui para você a perspectiva que a gente tem agora, tá? Bom, preços do milho. Nós temos aí um momento de pressão sobre as cotações. Na verdade, na última semana a gente teve uma recuperação interessante por conta das condições climáticas. A geada tirou mais ainda da safrinha, uma safrinha que estava fadada ao sofrimento, sofreu com a seca, sofreu no plantio, sofreu em todo canto, daí veio essa colheita, cigarrinha, foi uma desgrama. Então, a gente tem uma safrinha bem menor do que se esperava, né? Mas... Nesse momento, a gente está com a colheita caminhando. E essa semana, a gente deve ter uma intensificação do ritmo de colheita. Diante disso, a gente pode ter também alguma pressão sobre os preços. O dólar esteve mais baixo, ajudou a pressionar. O que ajudou a equilibrar o mercado e puxar novamente os patamares foi essa questão climática. Agora, o que a gente tem ainda de perspectiva, né? A gente tem perspectiva de preços bem sustentados, tá? Preços em patamares bastante interessantes. Inclusive, eu vou te deixar aqui a orientação, o caminho para uma entrevista com o Roberto Carlos Rafael, um excelente analista de mercado de milho. E ele aposta para este segundo semestre em preços que devem ficar entre R$90 e R$100 por saca. Ou seja, eles devem subir um pouquinho em relação ao que a gente viu nos últimos dias, quando a gente viu preços abaixo dos 90, né? Dos R$90.
Por que o Roberto Carlos Rafael acredita nesse cenário? Cenário de perdas na produção brasileira, menor área do que o esperado nos Estados Unidos e recuperação do dólar ajudam a alavancar os preços no mercado brasileiro. Por outro lado, o consumo deve cair e as exportações serão limitadas. Limitadas por quê? Porque temos menos milho para exportar. E o Vlamir ainda traz um temperinho a mais nessa análise, dizendo que a gente pode ver alguns compradores importando milho que em determinado momento passam a ser ali competitivos para alguns estados brasileiros. Então a gente tem uma tendência, como eu falei, de preços sustentados em patamares importantes, na análise do Roberto, da Germinar Corretora, entre 90 e 100 reais, mas alguns outros fatores também pressionando o mercado de outro lado, tá? Vou te deixar aqui nos comentários essa entrevista que vale a pena você recuperar, tá? Vou deixar aqui pra você, ó, menu vídeos, Roberto Carlos Rafael. Análise excelente, tá? Como sempre também. Inclusive o Júnior fala o seguinte, né? Ele é de Cornélio Procópio, no Paraná. Seca e geada, milho deve disparar. Letícia, a gente já falou, sim, sobre a soja. Só lembrando, hoje não tem Bolsa de Chicago, que estão comemorando o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. Temos aí momento preocupante para o clima nos Estados Unidos. Talvez essa seja a melhor definição, né, para essa preocupação que a gente tem aí para o clima. Mas a gente falou bastante sobre esse mercado brasileiro, margens boas para comercializar tanto safra 20 quanto 21, 22. Vou te pedir a gentileza de depois recuperar esse conteúdo. Foi logo ali no comecinho do Bom Dia Agro, para você entender mais ou menos como é que o mercado vai ficar, tá? Essa live vai ficar salva no feed do Instagram e também no YouTube do Notícias Agrícolas, por onde nós agora também transmitimos aqui a nossa abertura de mercado, tá? O Ivan me pergunta o seguinte: esse preço de 90 a 100 reais é para produtor ou nos portos? Sim, a gente tem as duas condições, tá? Porque a gente vai ter agora menos milho para o segundo semestre, o que deve trazer ali alguma disputa entre exportação e demanda interna, né? A demanda interna, ela tradicionalmente é maior no segundo semestre, principalmente pelo setor de rações. Então, a gente tem essa condição aí para as duas situações, tá? Mas a gente vê o Roberto Carlos Rafael também falar bastante sobre a questão da B3. Aliás, já o mercado brasileiro abre aqui no Brasil, embora sem a referência de Chicago, a gente pode ter uma movimentação interessante, tá? A gente vai ver aqui como isso vai se comportar. Vamos olhar aqui mais informações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Bom dia. Sobre o mercado de caroço de algodão, quais perspectivas de mercado? Olha só, não tenho essa informação aqui de pronto, mas vou levar para um especialista, vou te trazer essa resposta mais detalhada aí nos próximos dias, tá? O pessoal da Portal GHF. Vamos dar uma olhadinha aqui no Eduardo, nos trazendo informações do mercado de café direto de Franca, São Paulo. Mercado de café é R$ 860 em Franca. A geada atingiu sim algumas lavouras de café, mas não acredito que seja algo que faça o mercado subir mais ainda, e sim apenas no final de agosto e setembro. De fato, o mercado do café está em patamares bastante elevados, né? E essa previsão do frio já vinha sendo precificada, uma oferta menor já vem sendo precificada. Então, por isso que na última semana, apesar das geadas terem sido confirmadas em áreas de café, o mercado reagiu sem tanta força ali diante dessas informações, tá? Olha só o pessoal de Rondônia. Quando vir a Rondônia, passa aqui para tomar um cafezinho conosco em Santa Luzia do Oeste. Mas tá marcado já, viu? Que primeiro, café. Já me ofereceram a coisa errada, que eu sou espalhada com um negócio de café, então eu vou tomar. E ainda me convidando para ir até Rondônia, eu vou com certeza, senhoras e senhores. Como não? Obrigada pelo convite, pode marcar aí na agenda, que assim que eu estiver em Rondônia, passo aí em Santa Luzia do Oeste, viu? Obrigada pelo convite, pelo carinho. Porque a quebra desse ano já é vista. A partir de agora é começar a especular o mercado do ano que vem, diz o Eduardo ainda sobre o mercado do café. Se haverá ou não bons volumes de chuvas. E a Valdirene falando aqui, obrigada pela explicação. Carla, milho, né, Valdirene? Acho que deu para você entender mais ou menos qual é o atual cenário, né? Mas assista a entrevista do Roberto Carlos Rafael, que vai te trazer mais clareza ainda sobre esse mercado, tá bem? Vamos lá, senhoras. Seguindo aqui, quero dar algumas informações do mercado de boi gordo, coletadas junto à Scott Consultoria, pelo senhor
Iberville Neto, um grande analista também do mercado pecuário aqui no Brasil. Ele dá alguns pontos importantes que a gente tem que observar aí nas próximas semanas, que é frigoríficos com escalas mais confortáveis, testando o mercado do boi gordo, mas oferta de gado segue limitada. Então, esses dois pontos têm sido ponto de discussão aí ao longo de toda a semana aqui no Notícias Agrícolas com o Alexander Horta. E com certeza, hoje, entre 11h30 e meio-dia, tem informação fresquinha para o mercado de boi gordo para ti aqui, tá? Na nossa programação ao vivo. Alexander Horta vai trazer, então, todas essas informações do andamento dos preços e negócios dessa segunda-feira, dessa abertura, né, de mercado, de semana, para você entender quais são os pontos de atenção no mercado pecuário, tá bem? Bom, vamos checar ainda o que já é notícia neste site, não é, senhoras e senhores? E já a gente vai falar da nossa agenda, que está um pouco mais esvaziada hoje, porque temos aí feriado nos Estados Unidos. Olha só, alguém me perguntou, o Bruno me perguntou sobre a questão da carne suína. Eu vou trazer uma informação, acabou de entrar no site, tá? China vai comprar 20 mil toneladas de carne suína congelada para suas reservas estaduais em 7 de julho, divulgou um aviso publicado ontem no China Merchandise Reserve Management, que é aquela comissão que está ali monitorando preços de produtos de commodities de uma forma geral, e a gente está de olho nisso, tá? Os preços dos suínos vivos, no maior produtor de suínos do mundo, despencaram 65% de janeiro ao início de junho, à medida em que surtos de doenças geravam pânicos nas vendas e excesso de porcos grandes enviados para o abate. A queda dos preços corroeu o lucro dos suinocultores e aumentou a preocupação de que muitos parassem de cultivar, causando escassez mais tarde, ou seja, foi uma venda ali na Bacia das Almas, né? Os preços caíram bastante e agora como vai ficar essa reserva? Lembrem-se, quando a gente fala de China, a gente fala em comida, a gente está falando de segurança alimentar. É uma questão política de de prioridade zero, vamos colocar assim, né? É importante que se mantenha a paz e a ordem na China com segurança alimentar, estoques bem abastecidos. Então, diante dessa preocupação aí, com esse abate muito, muito grande, essa redução na retenção de matrizes e tudo mais, você tem uma euforia muito grande, né, uma histeria muito grande no mercado, e agora então o governo chinês anunciando que vai comprar aí mais 20 mil toneladas de carne suína para os seus estoques, para as suas reservas, tá? Preços de commodities agrícolas devem perder força na década. É isso que nos informa quem? Vamos abrir aqui, ó. Os preços das commodities agrícolas devem perder força na próxima década, depois de uma disparada no ano passado, diante de um aumento na produtividade e na desaceleração da demanda chinesa, disse a Agência da ONU para a Alimentação e a OCDE. Acho difícil essa desaceleração na demanda chinesa, mas temos que acompanhar, né? Temos aí uma série de fatores que podem, de fato, impactar nesse cenário e resultar nisso. A gente vai mais a fundo nessas informações, tá bem? Mas já tá posta essa notícia para que você possa, então, entender um pouco mais o que está acontecendo. OPEP retoma equilíbrio em meio a um impasse entre Emirados e Arábia Saudita. Lembrem-se que na semana passada a gente estava ali com os Emirados Árabes rompendo aquele acordo com a OPEP, os preços do petróleo estavam subindo, depois recuaram, ou seja, atenção ao mercado de petróleo. Pelo CPEA, já nos chegam informações de uva, manga, melão e mamão. Uva, geada em Marialva, preocupa produtores. Manga, Palmer se valoriza no Vale do São Francisco, uma das maiores regiões de produção de frutas do Brasil. Melão, a maior dificuldade de vendas de menores calibres. Mamão, norte de Minas Gerais e oeste da Bahia registram valorização. Temos também desempenho do mercado de frango. Olha, eu saí da tela sem querer. Vamos retomar aqui. Desempenho do mercado de frangos. Temos também preço elevado coloca em risco a demanda de carnes no mundo inteiro. Uma análise do Avisight, vale a pena acompanhar. Minério de ferro dispara com a retomada de produção de aço em usinas de Tangshan.
lá na China. Ações chinesas avançam com alta do índice Star em meio ao apoio estatal. Expansão do setor de serviços da China tem mínima de 14 meses em junho, mostra PMI do Caixin. Bolsas de Chicago, como eu falei, não operam. Já está explicadinho para você lá no nosso site. E vamos agora, então, dar uma olhadinha na nossa agenda, saber quais são os nossos compromissos dessa segunda-feira com o agronegócio brasileiro e mundial e também com o mercado financeiro, tá? Bom, começando pelo agronegócio, nós temos aí a Bolsa de Cereais de Buenos Aires atualizando o seu informe de comercialização semanal e é só, tá? Então, hoje a sua agenda tá bem tranquila, você pode ficar de olho na tua lavoura, sem problema. No mercado financeiro também temos poucos compromissos. Banco Central divulgando hoje o relatório de mercado Focus, que já deve estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Projeções para a nossa economia, então PIB, inflação, juros, dólar, tudo aquilo que você precisa saber, tá certo? Às 10 horas, a gente tem o PMI composto marketing e o setor de serviços aqui no Brasil. E a Agência Nacional de Petróleo atualiza o levantamento semanal de preços dos combustíveis em todo o Brasil, como acontece todas as segundas-feiras, e essa informação sempre traduzida e detalhada por Jonathan Simeão, nosso especialista aqui do mercado sucroenergético, para te dar todos esses detalhes, senhoras e senhores, tá certo? Bom, lembrando, estamos aí dando continuidade também às nossas entrevistas sobre os custos de produção. Hoje é a vez do Paraná, às 2h15, horário de Brasília. A gente vai conversar com o senhor Dilvo Grolli, presidente da Copavel, uma das maiores cooperativas de grãos do Brasil. Vamos ao Paraná, então, devido à importância da Copavel, né? Entre outras grandes cooperativas que tem este Brasil, para falar dos custos de produção esperados para a safra 21-22. E aí a gente vai terminando com os estados e vai concluir com o CPEA, com o senhor Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, especialista em custos de produção, para a gente entender, então, como é que vai ser a safra 21-22, tá? A gente vai trazer essas informações. Então, a gente vai trazendo esses dados. Hoje deve ser um dia mais morno para os mercados de soja, de milho, dólar também deve ter um mercado mais tranquilo em função deste feriado lá nos Estados Unidos. Lembrem-se que os negócios serão retomados na noite de hoje, né, para começarmos então a terça-feira. Lembrem-se também que há novo relatório mensal de oferta e demanda a ser trazido pelo USDA aí nas próximas semanas, então isso também está puxando o mercado. E, obviamente, foco total e completo na questão climática dos Estados Unidos. Isso vai manter a volatilidade muito acentuada ainda no mercado de Chicago. Isso vai impactar os preços aqui no Brasil e você precisa estar com todas as informações na ponta da língua, tá bem? A gente vai trazendo também ao longo do dia como é que está o andamento do mercado brasileiro de café, de açúcar, de granjeiros. A gente vai trazer soja, milho, para você entender como ficam aqui as referências sem Chicago, sem Nova York. Tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas, 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma passadinha rápida ali no dólar, ver se já abriu este mercado, saber como é que tá a moeda americana, que me parece que está trabalhando em alta, uma alta de 0,12%, com R$ 5,06 é a cotação deste momento no mercado cambial. E vamos dar mais uma olhadinha agora, vamos ver se a gente tem já algumas referências na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Já temos. Mercado de milho subindo e subindo fortíssimo. Julho tem R$ 92,90 por saco, uma alta de 0,92%. O setembro, R$ 96,43, subindo 1,67%. Novembro, R$ 97,50, alta de 1,99%. E o janeiro, R$ 98,99, ganho de 1,65%. Vamos dar uma olhadinha também aqui. Acho que eu não consigo olhar aqui pelo computador. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui nas cotações do boi pelo meu celular. Vamos procurar aqui enquanto a gente conversa. Acho que agora sim. Agora sim. Agora eu consigo ver aqui pelo celular. Pelo site, perdão.
Julho, R$ 313 boi agora, tá? Mercado futuro de boi gordo B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Julho, R$ 313,50 por arroba, uma leve baixa de 0,13%. Agosto e setembro operam estáveis, com agosto valendo R$ 316,45, o setembro R$ 317. O outubro, R$ 318,00 mais 10 centavos por arroba, tá certo? Então temos aí um mercado começando com leves baixas para o boi gordo e fortíssimas altas para o milho. No café, a gente tem pouquíssima movimentação, preços estáveis, porque afinal de contas temos ali né, um momento de falta de referência da Bolsa de Nova York. Então a gente tem... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que estão os preços do café? Setembro, $184,50 por saca. Dezembro, 187 centes mais 30. Março, $191 por saca. E setembro, $190 por saca. Todos os preços estáveis nesta manhã de segunda-feira, senhoras e senhores. Tô até abrindo aqui um site financeiro para ver se a gente tem alguma informação importante que a gente tenha que ficar de olho. Não pode desviar nessa segunda-feira, né? Mas acho que tá tudo posto aqui para que você possa tomar boas decisões neste início de semana, tá certo? Pessoal, essas são as informações do Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Não se esqueçam de seguir o Notícias Agrícolas nas outras redes sociais. Então, no Twitter, @noteagri. No Facebook, a nossa página é o Notícias Agrícolas. No YouTube, se você está nos acompanhando pelo Instagram, o nosso canal é Notícias Agrícolas Oficial, certo? Então, ali você pode também nos acompanhar com a nossa programação ao vivo. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai receber alerta de tudo aquilo que a gente vai produzindo ao longo do dia, boletins, entrevistas, previsão do tempo, enfim, tá tudo concentrado ali no YouTube. E agora sim vou pedir um favor para vocês, tá certo? Vamos lá, nós temos a nossa sessão Imagens do Dia. Essa sessão Imagens do Dia, ela retrata o Brasil que produz, como eu sempre falo por aqui. Então, mande a sua foto pra gente. É muito simples, mande a sua foto com cidade, estado, nome, sobrenome e a legenda, né? Campo de aveia, lavoura de trigo, lavoura de soja, pomar de maçã, o que você quiser, né? Ou quiser fazer uma legenda mais detalhada, fique à vontade. O importante é você mandar suas informações pra gente, tá certo? Você pode mandar por esse número de WhatsApp que aparece pra você, 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241. Você pode mandar pra gente por lá, ou você pode mandar direto pela nossa página inicial. Vai lá na seção Imagens do Dia, clica, vai ter um botão escrito Envie sua foto. Aí você faz o upload, preenche todos os campos e a sua foto vai ficar lá, posta na home do Notícias Agrícolas, tá certo? Na nossa página inicial, a sua produção, a sua equipe, o seu trabalho, os seus filhos, a sua família, em destaque na nossa página, tá? Os retratos do Brasil que produz. É isso que a gente quer sempre trazer para vocês, tá bem? E isso, é claro, nos ajuda a construir uma realidade muito mais próxima, né? De vocês que estão no campo, efetivamente, que estão aí trabalhando para nos trazer sempre insumo para a gente dar notícia por aqui, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada mais uma vez pelas informações, muito obrigada pela companhia, pelas perguntas. Como eu sempre falo também, aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai respondendo para você ao longo da semana, tá tudo anotado por aqui, tá bem? E amanhã a gente volta a se encontrar aí sim com bolsas funcionando, um Bom Dia Agro mais robusto, talvez, nessa sexta-feira, tá certo? Nessa terça-feira, tá certo? Boa semana pra você, boa segunda-feira, que seja extremamente produtiva, de muito trabalho. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!